Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa? Então, vamos lá. Eu enviei para vocês uma atividade de interpretação de texto e agora nós iremos fazer a leitura do texto. Antes de fazermos a leitura do texto juntos, eu quero que vocês façam a leitura sozinhos. Vocês vão ler uma vez o texto, depois nós iremos ler juntos, eu vou ler e vocês vão acompanhar. E depois vocês vão fazer a leitura sozinhos novamente, para que nós possamos realmente entender o texto. Então, vamos lá. O título do texto é: Você sabia que formigas e plantas trocam favores? Gentileza gera gentileza. Já ouviu falar essa expressão? Pois ela diz respeito a uma das nossas melhores atitudes. E, de fato, quando somos gentis, a tendência é recebermos gentilezas de volta. Mas isso se dá entre nós, humanos. Na natureza, há também troca de favores que beneficiam as partes envolvidas. Mas é bom que se diga, são trocas naturais e não intencionais. Vejamos a troca de favores que acontece entre as formigas e uma pequena árvore conhecida como totoca, que é típica do México, da Bolívia e que no Brasil pode ser encontrada nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Essa planta desenvolve estruturas modificadas denominadas de domáceas, que ficam na base de suas folhas e servem de morada para as formigas. Ali, esses insetos se beneficiam ao se abrigarem do sol e da chuva. A relação entre a planta e as formigas é tão intensa que o vegetal é classificado como Myrmecófita, palavra de origem grega que significa formiga e planta. Assim, você quer saber o que a planta ganha com isso? Proteção, com as formigas vivendo em suas domáceas, quando outros insetos e pequenos animais herbívoros, ou seja, que se alimentam de vegetais, começam a comer a planta, as formigas entram em ação, unem-se e rapidamente formam um pequeno exército que ataca os intrusos. As formigas costumam ser bem agressivas na defesa do abrigo. E aí, ou os pequenos animais desistem e fogem, ou acabam mortos. Essa associação entre as formigas e a planta é reconhecida como mutualismo e ocorre também entre outros seres. Trata-se de uma relação em que os dois lados são beneficiados. De tudo isso, podemos concluir que a gentileza, mesmo quando não é intencional, é benéfica. O autor do texto é Henrique Augusto Mels, revista Ciência Hoje das Crianças, edição 2218, disponível no site caps.cienciahoje.org.br. Então, pessoal, agora nós iremos fazer vocês irão responder essa interpretação de texto. Todas as respostas são tiradas do texto que nós acabamos de ler. Questão de número 1. Releia este segmento do texto. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão ler essa parte aqui, ó. São trocas naturais e não intencionais. Ó, aonde que nós encontramos isso aqui? São trocas naturais, vocês irão aqui, ó. São trocas naturais e não intencionais. Então, vamos voltar ao texto e vamos fazer a resposta. A que trocas o autor do texto está se referindo? A que trocas o autor do texto se refere? Então, está falando aqui, ó, na natureza há também troca de favores que beneficiam as partes envolvidas, mas é bom que se diga. São trocas naturais e não intencionais. Então, a que trocas o autor está se referindo? A troca de favores. Então, vocês irão colocar logo aqui abaixo a que troca ele está se referindo. Então, vocês vão colocar, ó, a troca
de favores, certo? Vocês irão colocar aqui abaixo, troca de favores. Ó, quando eu abro aqui, vocês veem a resposta. Então, vamos lá. Questão de número 2. A relação entre a planta e as formigas é tão intensa que o vegetal é classificado como mirmecófita. O fato destacado é a causa do anterior, a finalidade do anterior ou a sequência do anterior. Ele é classificado como o quê? Vamos voltar lá no texto e vamos verificar. Ó, não intencionais. Vejamos. A troca de favores que acontece entre as formigas é uma pequena árvore conhecida como totoca. Então, desenvolve estrutura denominada, ficam suas folhas. A relação entre a planta e a formiga é tão intensa que o vegetal... Então, é o que, gente? Essa parte do texto. Ela é uma parte. É a causa do anterior, desse aqui, que são as trocas naturais. A finalidade desse texto aqui, ou a consequência do anterior? É a consequência, porque a troca dos favores que eles realizam aqui, que ambas as partes realizam, o que acontece quando eles fazem essa troca? Que essa troca ela é tão intensa que o vegetal é classificado como mirmecófita, que é o quê? Que é o vegetal que se... Por que ele é considerado mirmecófita? Por causa a palavra tem origem que significa formiga e planta. Então, o fato deles terem essa troca de favores fez com que essa planta tivesse um nome, ela fosse considerada uma planta, formiga e planta. Então, o nome dela já foi dado como se fosse um apelido a essa planta, que ela, pelo fato dela ter essa troca de favores com as formigas. Então, número 3, questão de número 3. No trecho que se alimentam de vegetais, o autor se refere a quem? Às formigas, a outros insetos ou aos animais herbívoros? O que vocês acham? Então, vocês vão marcar a questão correta. Quero que vocês marquem a que vocês entenderam. Questão de número 4. No fragmento, unem-se e rapidamente formam um pequeno exército que atacam os intrusos. O termo sublinhado, que é essa palavra aqui, ó, rapidamente, indica lugar, modo ou tempo. Então, vocês vão marcar aqui. O lugar está indicando o lugar, está indicando o modo, como foi feito, ou está indicando o tempo que eles levaram para fazer. Vocês vão marcar o correto. A questão de número 5. Na passagem, as formigas costumam ser bem agressivas na defesa do abrigo. O vocábulo grifado foi usado para... Tá falando aqui, ó, esse vocábulo aqui, o vocábulo bem. Intensificar, caracterizar ou complementar. As formigas costumam ser bem agressivas. Tá intensificando a palavra agressiva, tá caracterizando a palavra agressiva ou tá complementando. Então, vocês também irão marcar que vocês acham correto. Questão de número 6. Observe. Trata-se de uma relação em que os dois lados são beneficiados. Nessa parte do texto, o autor ele expõe uma definição, faz uma recomendação, apresenta uma conclusão. Então, vocês também irão marcar o que vocês acham que seja correto nessa questão de número 6. Então, por aqui, meus amores, nós finalizamos a nossa atividade de língua portuguesa. Nós temos atividade também no livro, tá? Página 76, 77, 78 e 79, que é leitura, e 80 e 81, que é uma pequena interpretação de texto que vocês irão fazer quando finalizarem as atividades impressas.
Nessa interpretação de texto eu não vou fazer vídeo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e logo em seguida nós teremos os vídeos das outras matérias.